E aí galera, tudo na manhã com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer um videozinho um pouco diferente. A gente vai estar falando de setup, mas a gente vai falar do meu setup hoje. Não esqueço do meu gol quadrado. Sonhei há muito tempo com isso aqui, né, neguinho? Bom, mas então a gente vai estar falando aqui do meu setup, que eu uso na pista de concreto. Usei também já no epox e no asfalto, e o carro responde muito bem em todos eles. No máximo que eu preciso mexer é alguma coisa na posição do amortecedor ou na cambagem traseira, mas a dianteira mesmo eu não mexi nenhuma vez. Vamos lá então, pessoal. Aqui eu estou usando 6 graus de cambagem na minha roda dianteira, certo? O meu caster eu uso o original do YD2. Vocês vão conseguir ver aqui que a única coisa que eu fiz foi avançar o meu upper arm para frente. E aí aqui no meu lower arm, deixa eu pegar aqui para vocês verem, eu também avancei ele, ó, botei os espaçadores tudo para trás. E eu senti que o carro responde melhor dessa forma. E eu acho também que dá para pegar mais ângulo na roda quando a gente está configurando o Arkman. O toy, pessoal, eu estou usando 1.5, certo? E é 1.5 de toe out na dianteira. Eu optei por essa configuração porque basicamente eu ganho mais velocidade e eu não achei que tornou o meu carro mais estável. Então, já que a gente está falando dele, vamos aproveitar esse assunto e falar do Arkman também, já que o toy influencia bastante nele, certo? Eu não sei dizer o ângulo que eu estou usando de diferença de uma roda para outra aqui, mas dá para ver que não é muito paralelo, né? Para mim, pessoal, essa é a medida ideal no momento, porque eu tenho uma rápida saída na curva, né? Então, quando o meu carro está desfazendo a curva, ele já me responde rápido e isso me oferece uma transição rápida, certo? E eu tô conseguindo manter o carro angulado, pessoal, com uma boa velocidade também, sabe? Ainda falando do Arkman, pessoal, vocês vão ver aqui que eu estou usando o slide novo da Yokomo, certo? Meu setup aqui basicamente é 4 milímetros de espaçador aqui, certo? E eu tenho mais 1 milímetro de espaçador aqui no meu knuckle. Dessa forma o meu Arkman ficou assim, igual vocês estão vendo. Angula bem as duas rodas, né? Até aqui as duas rodas são praticamente iguais. E a partir daí já fica bem maior a diferença de uma para outra. É importante, pessoal, que no RWD a dianteira seja mais larga do que a traseira. No meu caso, cada lado aqui está 10 milímetros mais largo do que a traseira. Então, no geral, a minha dianteira é 20 milímetros maior do que a minha traseira. Isso me permite mais controle do carro, certo? E a direção responde mais rápido dessa forma. O meu camber, pessoal, na traseira, por default, ele é sempre 0, certo? Na pista que eu ando aqui em Barueri, São Paulo, eu ando desse jeito. Mas quando eu vou para uma pista nova, às vezes eu acabo alterando ele para conseguir ter um pouco mais de velocidade. Eu uso em 0 porque o carro escorrega mais e eu acho que fica mais legal o drift. Aqui eu estou usando 1.1, pessoal, de toe-in, né? Porém, o que eu mais gosto é usar 1.9. Agora eu tô com 1.1 porque eu acho mais legal para treinar e andar junto com o pessoal. Mas meu toe que eu uso assim em competição ou em um dia que eu quero levar um treino um pouco mais a sério é 1.9 porque ele me dá mais grip, né? E me ajuda a evitar o oversteer, que é quando a traseira passa a dianteira. Eu tirei o amortecedor aqui do carro para explicar para vocês como é que tá o meu camber link. Eu gosto de usar ele nessa posição que vocês estão vendo. Dificilmente eu altero ele. E com esse tamanho e essa angulação que é baixa também, ele altera a cambagem do carro, tá? Só que altera muito pouco, ele sobe cerca de 1 grau. Eu botei o amortecedor aqui de volta para vocês verem a alteração que ele faz quando eu pressiono o carro. Você vê que ele muda muito pouco, ele adiciona 1 grau só de cambagem negativa na roda traseira. Uma outra coisa que a gente pode reparar aqui, pessoal, é que igual eu fiz na frente, eu também avancei o meu lower arm traseiro, certo? Se vocês olharem aqui, os espaçadores eu coloquei todos para trás da balança
e na frente aqui ele não tem nenhum espaçador, certo? Por que que eu fiz isso? Isso torna o carro mais ágil, né? Quanto menor é o entre-eixo do carro, mais ágil vai ser o carro, mais rápido ele vai ser nas mudanças de transição. Mas se eu quisesse tornar o carro mais estável, um carro mais seguro nas transições, mais lento também, eu aumentaria o entre-eixo. Bom, como vocês podem ver, eu coloquei o meu ESC atrás do carro, né? Eu fiz isso para ele dar mais peso no eixo traseiro do carro. E dessa forma o carro traciona mais, né? Então quando ele acelera, ele traciona mais. E aumenta também o movimento do amortecedor, tá? O agachamento do carro aumenta e ele responde melhor na pista. E o carro ficou um pouco mais firme também depois que eu fiz isso. Outra coisa que eu fiz, pessoal, para adicionar um pouco mais de movimento na traseira e melhorar o grip do carro, foi adicionar esse espaçador de 2 mm aqui. Dessa forma, pessoal, o carro tem mais grip e com mais agachamento na hora da aceleração, né? O que oferece ainda mais tração para a gente também por conta da mudança da cambagem aqui e do peso na traseira. Uma outra coisa, pessoal, que eu mudei aqui, que eu acho que eu não falei em nenhum vídeo, é que eu alterei o meu óleo do Gear Diff também. O original do carro é 10.000 e eu mudei o meu para 1.000. Dessa forma o carro ele fica mais veloz e ele fica mais preso no chão, ele escorrega menos, né? Mas aí ele me oferece mais controle também. Bom, pessoal, esse aqui é o meu amortecedor, ele é o Big Body da Yokomo, original do YD2. Eu fiz algumas mudanças nele. Eu mudei o meu O-Ring, eu botei o azul da Yokomo. Eu mudei o meu shaft também, eu botei o shaft de titânio da Yokomo também. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu adicionei aquela pecinha da TN que coloca entre o O-Ring e essa peça aqui de rosquear, né? Para dar mais estabilidade para o meu shaft, né? Então ele fica mais firme. Eu troquei também o meu pistão. Eu estou usando o pistão da Topline de 6 furos, certo? E eu estou usando a mola Yellow da Yokomo e o óleo 100 também da Yokomo, né? Então dessa forma eu estou com um amortecedor que ele trabalha rápido quando acionado, mas ele usa uma mola que não é muito macia, então ele dá uma firmeza melhor para a dianteira, né? Já na traseira, pessoal, a configuração do meu amortecedor é a mesma, né? Mas eu estou usando uma mola um pouco mais macia do que a dianteira, que é a mola rosa, e estou usando o óleo 250, que é mais viscoso do que o da dianteira também. Aí o que eu espero disso, né? Eu espero que o meu amortecedor ele trabalhe mais, certo? Ele balance mais a traseira para ele conseguir ler as imperfeições do piso, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele fique com um trabalho muito rápido, que ele fique quicando e etc. Então por isso que eu botei um óleo mais grosso, para que o trabalho do amortecedor seja mais suave, e aí dessa forma eu não vou perder tração durante o drift. O meu FDR, pessoal, é 12, eu uso o peão 18 com a coroa 84. E quando eu sinto que o meu carro tá lento, eu vou trocando apenas o peão, eu vou aumentando ele de 2 em 2 dentes até chegar numa velocidade que está próxima do pessoal. Só o que tem que ter cuidado é que às vezes quando eu altero o peão, o comportamento do carro muda um pouco. Às vezes ou ele escorrega mais ou ele escorrega menos. E aí eu costumo alterar a posição do meu amortecedor. Eu deito ele mais quando eu acho que ele fica mais preso, ou eu coloco ele mais em pé quando eu acho que o carro está mais solto na pista por causa da alteração que eu fiz aqui, para tentar dar uma compensada. Por hoje é isso então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha ideia aqui era passar o meu setup para vocês terem um ponto de start. Eu uso essa configuração no YD2, mas nada impede de vocês de testarem esse setup em outros modelos de carro, né? E depois de fazendo os devidos ajustes, tanto para o estilo do chassi quanto para o estilo de pilotagem de vocês. Se vocês tiverem curtido esse vídeo aqui, já deixa o like, já se inscreve no canal, assiste os outros vídeos do setup que eu não tiver visto, o feedback foi bem positivo. E se você não gostou, deixa o dislike, comenta porque não gostou, ou comenta o que você costuma fazer de diferente no seu carro. E obrigado pela atenção de todo mundo até aqui e um bom rolê para todo mundo.